Olá, irmãos. Finalmente chegamos ao último tema desta semana, da verdadeira riqueza, mordomia cristã. Mas é bom lembrar que o assunto não termina, não se esgota. Nós precisamos praticar a confiança plena na direção de Deus, praticar o entendimento de que Deus é dono de todas as coisas, somos apenas gerenciadores de tudo aquilo que Ele coloca em nossas mãos. E nós vimos durante a semana e com abençoada mensagem que nós precisamos realmente fazer alterações e mudanças em nossa vida. O último tema, ele fala sobre a unção do Espírito Santo. O fato do Espírito Santo trabalhar na vida de várias pessoas, na minha e na tua vida também. Mas a história bíblica nos deixa três experiências terríveis, três experiências de pessoas que recusaram serem usados pelo Espírito Santo, por mais que ele tentasse trabalhar para reverter situações, mas eles finalmente deixaram que a cobiça, que a arrogância, que a inveja, o egoísmo dominassem as suas vidas e tiveram um fim trágico. Não iremos terminar com um fim trágico, mas eu preciso lembrar primeiro da história de Acã. Depois que o povo de Israel invadiu Jericó, dali para frente tudo seria mais fácil, porque se Jericó era a cidade mais fortificada e eles acabaram de invadir, então acontece que as próximas cidades seriam bem mais tranquilas. O problema é que Deus deu ordens específicas. Na próxima invasão, a ordem de Deus foi para que não se pegasse nada da cidade de Ai. Nada. Não era para trazer nada, absolutamente nada. Mas Acã, ele olhou para a capa babilônica, um pouquinho de ouro ali, e ele então cobiçou, e ele pegou para si o que não era devido a ele, não era para ele, e ele escondeu. Em algum momento eu vou usufruir disso aqui. Queridos, aí há uma tentação muito grande quando nós mexemos naquilo que não é nosso, quando Deus dá ordens específicas para não colocarmos a mão naquilo que não é nosso. Mas Acã imaginou: quem é que vai descobrir? E por mais que Josué e a liderança dissesse: olha, quem fez a coisa errada, o Senhor está dizendo que há pecado entre nós, era a oportunidade de Acã dizer: eu errei. E haveria perdão para Acã, haveria uns ensinamentos, mas ele foi até o final, até que finalmente as provas o desmascararam. Ele usufruiu daquilo que ele pegou? Não. Depois que ele pegou, ele teve paz de consciência? Não. Mas ele imaginava: eu vou usufruir. Não usufruiu, foi apedrejado ele e sua casa. Queridos, a outra história é a história de um homem que passou 3 anos e meio ao lado de Jesus. Eu estou falando de Judas. Mas Judas, ele cobiçou, ele começou a colocar a sua alegria, o seu foco nas finanças, no dinheiro. E finalmente, quando ele vem de Jesus vem explicando, vem falando, vem dando oportunidades dia após dia, mas finalmente Judas toma a decisão de entregá-lo. 30 moedas de prata, mexer naquilo que não é seu, tirar o foco da adoração a Deus, da simplicidade, como falamos ontem, da viúva pobre, que com 2 moedas ela entregou tudo, mas Judas queria mais. E quando ele percebeu que Jesus não estava se defendendo, se tornando o rei momentaneamente ali, diz a palavra de Deus que ele se jogou aos pés de Jesus e suplicou: por favor, se manifesta, pare de ser açoitado. Mas Jesus viu que ele não estava arrependido, ele estava movido por um sentimento forte de remorso. E a palavra de Deus diz que ele devolveu as 30 moedas, não usufruiu das 30 moedas e ainda foi se enforcar, jogando no lixo a salvação que Jesus estava oferecendo a ele. Finalmente, a terceira história da palavra de Deus, Ananias e Safira, um casal. Quando a igreja estava crescendo, o Espírito Santo sendo derramado, Atos capítulo 2, e as pessoas ali envolvidíssimas com a pregação do Evangelho e com alegria vendiam as suas posses, juntavam seu dinheiro: vamos investir na obra de Deus, que alegria, que maravilha. Também Ananias e Safira: nós temos uma propriedade e definimos que a gente vai vender. E fizeram um voto, e olha só, fizeram um voto: tudo que eles pegassem na casa, eles entregariam para a obra do Senhor. E finalmente venderam a casa. E quando você se propõe a fazer algo pelo reino de Deus, é claro que o Senhor derrama suas bênçãos, e eles venderam a casa por muito maior valor do que de verdade ela valia. E finalmente o
egoísmo, a avareza, a cobiça. Preste atenção nessas três qualidades péssimas. Começou a brotar muito rapidamente no coração dele. Eles disseram: é muito dinheiro, vamos reter um pouquinho pra gente. E foram lá imaginando assim que nada aconteceria. E isso é forte, imaginando que nada aconteceria. E eles entregaram: aqui está, da venda, do voto que fizemos, o dinheiro da venda da nossa casa. Mas eles se apropriaram de uma parte, uma vez que eles tinham feito o voto de que entregariam tudo. Não usufruíram e ainda perderam a salvação. Eles morreram aos pés dos discípulos, das pessoas. As pessoas ficaram espantadas, mas a explicação foi dada: vocês mentiram ao Espírito Santo. Três histórias trágicas que muitas vezes a gente não é provado com a morte ou com doenças, e deveríamos dar graças a Deus, glória a Deus, Senhor, muito obrigado porque o Senhor me preservou, me poupou. Se estamos mexendo naquilo que não é nosso, se estamos deixando de agradecer a Deus com as ofertas, estamos sendo roubadores. Em última instância, nós não iremos usufruir daquilo que temos, que o Senhor coloca em nossas mãos, e ainda perderemos a vida eterna. Vale a pena. Quero concluir a mensagem da semana dizendo o seguinte: experimenta o Senhor. Ele mesmo diz: se vocês forem leais, fiéis nos dízimos, nas ofertas, fazer prova de mim. Eu vou abrir as janelas dos céus e derramarei bênçãos sem limite sobre vós. E eu repreenderei o devorador. A bênção, querido, não está em ter mais. A bênção está em, no que Deus coloca em nossas mãos, continuar sendo Ele dirigindo a nossa vida, sermos mordomos fiéis, sermos gerentes daquilo que Ele coloca em nossas mãos. Aí está a grande bênção. E eu termino com a história dos 5 pães e 2 peixinhos. Que diferença! Um menino com 5 pães e 2 peixinhos, diferença de Acã, diferença de Judas, diferença de Ananias e Safira. Ele só tem 5 pães e 2 peixinhos, mas ele entrega tudo. E tudo que ele entregou nas mãos de Jesus foi multiplicado. 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, foram alimentados. E ainda sobrou 12 cestos cheios. Essa é a bênção que eu quero deixar para você. Ore a Deus que a avareza, que a cobiça, que o egoísmo saiam em definitivo do nosso coração, da nossa vida, e a semelhança do menino com 5 pães e 2 peixinhos, e a semelhança da viúva com 2 moedas, que nós possamos ter o nosso coração completamente agradecido a Deus por todas as bênçãos que Ele tem colocado em nossas mãos. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, louvado e glorificado seja o Teu nome, porque o Senhor ainda confia em nós para sermos mordomos fiéis na administração eficaz daquilo que o Senhor coloca em nossas mãos. Arranca do nosso coração, Pai querido, a cobiça, a avareza, o egoísmo, a ansiedade, o medo do amanhã. Por favor, Pai, ajuda-nos a confiarmos inteiramente na Tua direção sobre a nossa vida e sobre tudo aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos. Sejamos mordomos fiéis, que possamos deter e reter a verdadeira riqueza que o Senhor propõe em Tua palavra para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Mais uma vez digo, aqui não se esgota o assunto. A gente precisa aprender mais, se aprofundar mais. E há muita história na palavra de Deus que nos ensinam a sermos administradores de Deus, administradores fiéis. Que Deus te abençoe. Um forte abraço.